Cordiais saudações, é com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição de Saúde e Vida. Hoje vamos falar da importância do aleitamento materno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno é uma das formas mais eficazes de garantir a saúde e a sobrevivência das crianças em todo o mundo. No entanto, apesar dos benefícios comprovados, ainda há desafios para a promoção do aleitamento materno. Em Moçambique, apenas 55% das crianças são amamentadas exclusivamente até aos 6 meses de vida. Vamos acompanhar a história inspiradora de Kátia Mangueno, mãe do pequeno Eli, de 2 anos de idade. Ela conta que enfrentou desafios durante a amamentação quando teve que voltar ao trabalho. Mas ela contou com a ajuda da sua rede de apoio e com a compreensão da liderança do seu local de trabalho. O processo do aleitamento materno para mim foi, de princípio, um desafio, porque logo o primeiro desafio foi a questão da educação materna. Existiam muitas coisas ou algumas coisas que eu não sabia, e uma delas foi a questão de quando é que o leite realmente desce. Logo depois do parto, eu tentei oferecer o peito ao meu filho. Ele chupava, mas eu notava que não saía nada. Então, a primeira parte foi mesmo as enfermeiras que estiveram comigo no hospital, que educaram e disseram que era normal e que nos primeiros dias eu poderia não notar que o leite saía, mas se o meu bebê não chorasse, significava que ele estava tudo bem. E realmente, 1 ou 2 dias depois do parto, o leite começou a sair visivelmente. E eu fiquei feliz, porque era exatamente o plano que eu tinha de amamentar o meu filho. Dentro da nossa cultura, a alimentação da mãe sempre é olhada como uma das soluções para produzir mais leite. Então, esta foi uma das estratégias que eu usei, consumindo mais alimentos com amendoim, que são a nossa alimentação, olhando para o lado cultural, cacana, água de cacana, caril de amendoim. Então eu sempre tentei consumir este tipo de alimentação para garantir que conseguisse produzir o suficiente. Mas eu também percebi que eu produzia o que era necessário para o meu filho. Então acabou que deu certo e eu continuei a fazer a amamentação. Logo após o nascimento, o desafio na amamentação, no aleitamento materno, o segundo maior desafio foi realmente deixar o meu filho em casa e ainda assim continuar com este meu processo, com o desejo que eu tinha de fazer o aleitamento exclusivo. Graças a Deus, eu trabalho numa empresa que está virada para a nutrição e por conta disso a Gain tem uma política, né? Foram 2 experiências. Eu tive a experiência de políticas da empresa e tive uma experiência de empatia e uma questão humana, não é? Pela empresa, e que me surpreendeu muito. A questão das políticas da empresa, nós tivemos 1 mês acima daquilo que o governo dá, 1 mês para a licença de maternidade, que permitiu que eu voltasse para o serviço 1 mês mais tarde, e também tinha acesso, eu podia entrar ou 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo, o que permitia que eu também tivesse tempo para continuar a amamentar o meu filho. Da componente humana é que a empresa acabou criando uma sala de amamentação. E esta sala de amamentação, no momento, estava exclusiva a mim, o que significava que eu podia a qualquer momento ir à sala, fazer a extração do leite, conservar numa arca frigorífica e ao fim do dia levar para que o meu filho pudesse se alimentar no momento em que eu estivesse em casa. Então estas foram facilidades que permitiram que eu continuasse com o meu processo. A parte humana que eu referia do local de trabalho,
foi no momento em que eu precisava de participar numa reunião muito importante, estratégica da organização, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar o meu filho, porque eventualmente iria acabar largando este processo da amamentação. E era uma viagem que eu tinha que ficar uma semana. Então, por esta questão da empatia, da gestão, da organização, eles concordaram em custear as despesas para que alguém estivesse com o meu filho enquanto eu ia para as minhas reuniões. Então foi uma semana que eu viajei, eu estive fora do meu local habitual, pude levar o meu filho comigo e levei alguém também para poder cuidar do meu filho enquanto eu estava nas reuniões, e tudo isto pago pela empresa. Então foi esta valorização do papel de uma mulher lactante que foi surpreendente pela minha organização. O aleitamento materno, para mim, o processo de aleitamento materno foi uma experiência muito boa. E o facto de eu perceber que o aleitamento materno funcionava muito bem e tornou o meu filho muito mais saudável, eu queria dizer a todas as mulheres que lutem para conseguir manter e conseguir fazer com que este processo dure os 6 meses e que continuem sempre firmes neste processo da amamentação. Também poderia aqui aconselhar as mulheres que procurem sempre o local de trabalho, ainda que não existam políticas dentro ou estabelecidas pelos locais de trabalho, a questão humana da valorização de uma mulher lactante acontece. E se nós nos aproximarmos aos nossos gestores, a nossa liderança, eles vão perceber e vão conseguir apoiar. Porque este é um momento muito importante e todos nós passamos por isto. E é um momento mágico que eu acho que toda mulher tem que passar. Sei de muitas mulheres que não conseguiram continuar com o aleitamento materno depois de voltarem ao local de trabalho. Isso realmente é um desafio. E aí nós poderíamos deixar um apelo para os locais de trabalho, para as empresas, organizações que têm mulheres lactantes, da importância de criarmos facilidades para estas mulheres continuarem a amamentação. Se nós falamos de nutrição, começa pelo leite materno. Então, se nós conseguirmos garantir que todas as mães fazem o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, nós vamos estar a combater a desnutrição mais tarde. Então é muito importante nós incentivarmos as empresas a terem este tipo de políticas de facilidades às mulheres, porque o que nós damos hoje, podemos colher amanhã. Meu filho agora tem 2 anos e ele é um menino muito alegre, é um menino que esbanja a saúde. Poucas são as vezes que nós vamos ao hospital, são talvez algumas gripes sazonais que são mesmo do momento, mas tirando isso, meu filho é extremamente feliz, extremamente alegre, extremamente saudável, e eu dou graças a Deus por isso. A história de Kátia Manguene é um exemplo inspirador de como a determinação, o planeamento e o apoio podem ajudar mais trabalhadoras a manterem o aleitamento materno exclusivo. Na reportagem que se segue, vamos aprender um pouco mais sobre os benefícios do aleitamento materno para a mãe e para o bebê. O aleitamento materno, ele proporciona para a mãe a perda de peso. Quer dizer, toda aquela mulher que ganhou peso durante a gravidez, com o aleitamento materno ela tem a oportunidade de perder toda aquela gordura que ela ganhou ao longo da gravidez. Para além disso, o aleitamento materno também proporciona um vínculo entre a mãe e o seu bebê, mantendo assim a afinidade. Toda aquela mulher que amamenta o seu filho, principalmente aquelas que fazem amamentação exclusiva e amamentam até aproximadamente 24 meses, que corresponde a 2 anos, essas mulheres têm um risco reduzido de contrair o cancro da mama, o cancro do colo do útero.
E para os bebés que são amamentados de forma exclusiva e num período de 24 meses ou mais, esses bebés futuramente têm um risco reduzido de contrair doenças como a diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a obesidade e também doenças que têm a ver com o aumento do colesterol, que chamamos de hipercolesterolemia. Aquelas mulheres que amamentam logo após o parto, mais ou menos entre 24 a 48 horas, pode ir até 72 horas depois do parto, elas podem queixar-se de uma dor, sim, uma dor tipo cólica. A cólica que elas sentem no momento do parto, elas podem também apresentar no pós-parto, no momento da amamentação. Por quê? Porque durante a amamentação, durante a sucção, há uma hormona que é produzida, que é estimulada, que chamamos de oxitocina. Essa hormona, ela estimula a contração do útero. Esse processo é um processo normal e é um processo benéfico para a mãe, porque também diminui o risco de contrair hemorragia pós-parto. Bom, normalmente uma mulher tem um parto numa maternidade em condições normais. Existem algumas exceções, mas de forma geral uma mulher dá à luz numa maternidade e logo após ao parto, ou mesmo antes, existem vários grupos de palestras em que é explicado à mulher a expectativa em relação à amamentação, tudo aquilo que é importante que ela saiba em relação à amamentação, como deve amamentar, como deve segurar o mamilo, como deve posicionar o mamilo na boquinha do seu bebê, a ocorrência dessas dores que mencionamos, as dores provocadas pela contração do útero, a questão da dor no mamilo, que pode significar alguma fissura. Todos esses aspectos eles são explicados nas unidades sanitárias. Tem as equipes das enfermeiras de saúde materna, estão capacitadas para poder dar esta informação a todas as pacientes em relação à amamentação. O exercício físico faz bem para todo mundo, incluindo para as mulheres grávidas e aquelas que estão a amamentar. Então é uma prática que é recomendável, não tem influência nenhuma sobre a amamentação, muito pelo contrário, ela vai melhorar o bem-estar físico e mental desta paciente e vai proporcionar uma sensação de bem-estar, e para uma mulher que se sinta bem, facilmente ela amamenta o seu bebê, ela amamenta com sucesso o seu bebê. Então é recomendável fazer a prática do exercício físico, sim. Existem vários mitos relacionados ao aleitamento materno. Um deles é que o leite, aquele leite da primeira hora, das primeiras horas, que chamamos de colostro, é um leite impuro. Então, as mulheres têm que perceber que isto não constitui a verdade. O colostro é o leite mais importante que uma mulher pode ter. Diz-se que o colostro é a primeira vacina para o recém-nascido. Por quê? Porque ela confere uma proteção para este bebê contra várias doenças, como as diarreias, como as infecções pulmonares, até algumas alergias. Pode-se prevenir através da amamentação e o colostro contém esses componentes que são importantes. Então, quero informar aqui as mulheres para pararem com este mito de ouvir dizer que o colostro é um leite impuro. Ele é o leite mais puro que uma mulher pode produzir. Primeiro, para o desenvolvimento físico, o aleitamento materno vai influenciar bastante naquilo que é o crescimento da própria criança. Uma criança que for a fazer o aleitamento materno vai desenvolver mais rápido, vai ganhar aquilo que é o peso ideal que a gente espera. Agora, o imunológico vai ajudar naquilo que é quem combater as doenças infecciosas. O leite materno tem os anticorpos que vai ajudar naquilo que é combater aquilo que são mesmo as próprias doenças na primeira infância, né? Até os 6 meses. Então, aconselhamos as mães para fazer o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses. Não introduzir nenhum alimento nem água, porque o próprio leite ele já contém lá água, minerais, proteínas e demais. Se você já fazer uma criança o aleitamento materno, ela vai ter um desenvolvimento cognitivo muito bom. Vai suprir aquilo que são as fases de desenvolvimento da criança, vai sentar na idade esperada, vai caminhar na idade esperada, vai sustentar o pescoço na idade esperada. E vai ter uma boa capacidade física também. Uma criança que faz aleitamento materno tem um bom aprendizado na escola. Por mais que elas dizem que não produzem leite, não sai leite, a gente
recomenda com que as mães se alimentem de alimentos proteicos, nutritivos, que possam produzir leite com mais facilidade e que elas dêem o aleitamento de 3 em 3 horas. A própria higiene também é prioritária, porque se elas não lavam as mãos, há risco das crianças terem diarreias, doenças, né? Porque vão amamentar com mãos sujas. Então sempre recomendamos a higiene para com que as mães lavem as suas mãos e deem o aleitamento. Sempre recomendamos o aleitamento materno exclusivo. Vamos avante sobre o aleitamento materno exclusivo. Realmente é muito, mas muito eficaz, é barato, não gasta dinheiro. Evitamos comprar o leite de forma, porque o leite de forma nem todas as mães sabem preparar. E o que estamos a ter consequências é doenças hídricas. Temos tantas diarreias por causa do mau uso do leite de forma e o mau preparo. Então vamos aconselhar as mães a darem o aleitamento materno. E além de ser barato, ele é eficaz e ajuda a combater contra as doenças. Aconselhar as mães seropositivas, né? Que o fato de ser seropositiva não quer dizer que ela está livre de fazer o aleitamento materno exclusivo. Não. Desde que a mãe tome bem o TARV e adire bem que a sua carga horária estiver indetetável, ela pode amamentar normalmente e vai ajudar bastante a criança também o seu desenvolvimento. Então, o fato de estar intável não implica que a mãe não deve fazer o aleitamento materno exclusivo. Pode muito bem amamentar o seu filho. O aleitamento materno é uma prática que salva vidas, promove a saúde ao longo prazo, tanto para a mãe quanto para o seu bebê. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já, num piscar de olhos. Não sai daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar da importância do aleitamento materno. Bom, sabemos todos que a mãe passa nutrientes para o seu bebê através da amamentação. Mas para que este processo aconteça de forma eficaz, é necessário que esta mãe esteja bem nutrida. Na reportagem que se segue, a nossa nutricionista vai dar dicas de alimentação para a estimulação da produção do leite materno. Olá, eu sou a Liseta Andicene, a nutricionista. Vou aqui passar algumas dicas sobre alimentação saudável no processo da amamentação. É importante que as mulheres, no processo da amamentação, tenham uma alimentação saudável e isto resume-se nas práticas diárias. É importante garantir alguns nutrientes durante o processo da amamentação. Estes nutrientes só são possíveis através de uma alimentação saudável. A mulher no processo da amamentação deve consumir alimentos ricos em ferro, ricos em ácido fólico. Referem-se a alguns alimentos, por exemplo, os vegetais de folhas verdes escuras. São alimentos ricos em ácido fólico. O ferro é possível obter em alguns alimentos de origem animal, referência às carnes, o ovo, qualquer que seja a carne, qualquer que seja o peixe, desde o momento que seja um alimento seguro, ele é a fonte do ferro. O ácido fólico nos vegetais de folhas verdes escuras. É importante ainda obter alimentos ricos em vitamina A, referem-se a abóbora, a batata doce de polpa alaranjada, alimentos ricos em vitamina A, temos a cenoura, que é um alimento que está disponível na nossa comunidade, em qualquer local, seja no mercado de formagem, assim como no mercado de informações, podemos obter esse alimento. A mulher pode preparar este alimento de várias formas para poder consumir. Ela pode consumir 2 ou 3 vezes ao dia. A mulher, no processo da amamentação, é importante que tenha o repouso, garanta o repouso. O repouso vai ajudar a reduzir o estresse e automaticamente haverá um estímulo do leite materno. Esta mulher é importante ainda beber água, beber mais água do que consumia.
essa mulher deve ainda consumir alimentos que têm na sua composição água. Refiro-me a melancia, o melão, os frutos cítricos, eles têm na sua maior composição a água, para além dos nutrientes. Então, todo esse leque de atividades vão ajudar a mulher a produzir mais leite. Não vamos deixar de citar alguns alimentos como as amêndoas, tanto o amendoim, que normalmente temos no nosso dia a dia, o coco. Então, estes todos alimentos misturados aos alguns vegetais, refiro-me ao couve, vegetais de folhas verdes escuras que anteriormente citamos, nos preparados diários, ajudam no estímulo do leite materno. Os alimentos que devem ser evitados são alimentos industrializados. A princípio, devemos ter cuidado com estes alimentos. Por essa razão, quando nós falamos de alimentação saudável, nós focamos-nos mais na alimentação natural, alimentação menos processada ou minimamente processada. Quanto menos processado for o alimento, maior é a concentração de nutrientes e mais saudável é este alimento. Então, as mulheres no processo da amamentação devem evitar alimentos processados, devem evitar comidas rápidas, os fast foods, devem evitar alimentos super gordurosos, super energéticos, refiro-me aos açúcares, devem evitar alimentos super processados, conservados, né? Porque existe um certo conservante que não ajuda muito na saúde, seja da mulher no processo da amamentação, assim como qualquer ser humano. Então, é bom evitar estes alimentos. Podemos nos alimentar de forma saudável, com alimentos localmente produzidos, refiro-me às pequenas hortas caseiras, as hortas que temos, as fruteiras que temos no nosso quintal. Podemos ainda consumir principalmente alimentos ou frutas da época. Se nós consumimos as frutas da época, encontramos maior disponibilidade dos nutrientes naqueles alimentos, naquela época em que eles estão a ser produzidos. Então, é bom focar-se nestes alimentos produzidos no momento, né? Por exemplo, posso dar um exemplo. Na época da manga, temos que consumir manga ao invés de um sumo da manga. A maior concentração da vitamina está na própria manga, em vez do sumo da manga. Então, independentemente do extrato social, é possível ter uma alimentação saudável, é possível comer bem, é possível viver de forma saudável partindo da própria alimentação. A seguir, conheça a importância da amamentação nas primeiras horas, aprenda dicas de posições corretas para a amamentação e técnicas para evitar dor e fissuras com a enfermeira de saúde materno-infantil. Bom, estamos aqui com uma mãe para representar como é que deve amamentar o seu bebê, qual é a posição correta para alimentar o seu bebê. Primeiramente, a mãe tem que estar a olhar para o seu bebê. De seguida, a mãe tem que cruzar os pés. É importante a mãe cruzar os pés para não cansar a coluna. E de seguida, a mãe tira a mama. E tem que ter certeza que o bebê abocanhou bem o mamilo. E sempre de olho no bebê. É importante a mãe estar de olho no bebê para não criar situações de engasgamento. Por isso, sempre que a mãe for a tirar, tem que estar bem posicionada para dar o leite como deve ser. E é importante a mãe colocar a mãozinha no rabinho do bebê e a cabecinha tem que estar na dobra do braço. E elas têm que estar de olho no bebê. Falando do aleitamento materno, dizer que o aleitamento materno é dar somente o leite do peito até os 6 meses. Dizer que é importante a mãe dar o leite até os 6 meses para que o bebê possa crescer forte e saudável. Além disso, quero falar do colostro. O colostro é o leite amarelado, que tem a coloração amarelada nesse caso, que sai em pequenas quantidades do primeiro dia até o 7º dia de vida do recém-nascido. O colostro é muito importante para o desenvolvimento da criança, pois ele previne das infecções oportunas, ajuda na eliminação do mecônio, que é o primeiro cocô do recém-nascido, ajuda na prevenção da icterícia, que é a coloração amarelada da pele e dos olhos. Aleitamento materno é grátis,
está disponível para a criança a qualquer hora e altura. Ele contém anticorpos da mãe que vai servir como a primeira vacina do recém-nascido de forma natural. Além disso, ele protege contra infecções oportunas e é de fácil acesso. O compromisso com a promoção do aleitamento materno não beneficia apenas a saúde individual de mães e bebês, mas também contribui para um desenvolvimento sustentável e a prosperidade ao longo prazo da sociedade moçambicana. A amamentação é, sem dúvida, um investimento vital para o futuro. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.